muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos devotos de São Domingos Sávio, nós estamos na vivência da fé durante esses dias, seguindo a oração, a esperança e também a caridade. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, ela apresenta para nós elementos úteis à nossa salvação. São Paulo começa afirmando que fomos justificados pela fé, somos justificados pela fé. Essa justificação é a mesma salvação. Só teremos salvação se tivermos a fé. Aí São Paulo adianta, diz assim: nos gloriamos também nas nossas tribulações. As nossas tribulações, elas nos levam a uma constância na fé. Uma pessoa que sofre, mas que não admite o sofrimento, porque acredita que os outros não sofrem o mesmo peso que ela vive, então ela começa a murmurar contra Deus. E a murmuração contra Deus se torna pecado, porque nós recebemos o Espírito de Deus que nos ajuda a compreender a nossa vivência rumo à terra prometida, que é o céu. Então, essa constância é justamente a gente colocar diante do Senhor a nossa confiança e esperar em Deus, e não nos desesperar diante dos acontecimentos. Essa constância, ela nos leva a uma virtude provada. Esta virtude provada é o dom do Espírito Santo. É o elemento que nos une a Deus, porque nos provoca diante da salvação. Se nós buscamos a salvação a cada dia, nós estamos alimentando a nossa fé com os valores do Evangelho. E esses valores bem vividos, eles retratam para nós não somente uma experiência de desafeto, mas também uma experiência de afeto. Desafeto porque não somos fiéis a Deus, e afeto quando nos empenhamos na construção de um mundo melhor. A primeira leitura do livro dos Provérbios nos ajuda, juntamente com o livro do Gênesis, a compreender que quando Deus parava sobre o universo, não existia nada, e Deus criou tudo o que temos. Deus criou o ser humano para que fosse capacitado de inteligência e governar a obra de Deus. Eva e Adão pecaram, desobedecendo a Deus, e foram expulsos, porque tudo eles tinham: água, o ar e o alimento para sobreviver nesta vida. E diante de tudo isso, eles negaram a Deus e se afastaram do Senhor. Foram expulsos do paraíso. Deus, não arrependido da sua criação, expulsa nossos primeiros pais, mas com a expulsão deles, Deus continua a caminhar com seu povo e esperar que esse povo volte para o seu amor. O Deus Criador, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, que cria e continua a cuidar da sua criação. Nós, os seres humanos, recebemos o paraíso que Deus nos deu: o ar, a água e os alimentos.
e nós fomos consumindo toda a riqueza do planeta e de toda a criação de Deus, e gradualmente nós fomos nos afastando de Deus. Veja a diferença: em Eva e Adão, eles foram expulsos da presença de Deus porque pecaram, desobedeceram. Nós estamos nos afastando porque nós temos a liberdade de nos aproximar ou nos distanciar de Deus. E a humanidade, ela preferiu, na sua maioria, o afastamento dos olhos de Deus. E com o afastamento dos olhos de Deus, a gente vem sofrendo os desastres que nós estamos vivendo. Esses últimos dias, para quem vem acompanhando a guerra entre Israel e Palestina no Oriente Médio, vem percebendo que vai evoluindo. O armamento, ele vai produzindo uma eficácia maior no combate contra os próprios seres humanos. São vitimados pelo ódio, pela ganância, pelo egoísmo. Se a gente imaginar uma guerra onde os poderosos estão no alto da pirâmide e os inocentes embaixo, são eles que estão sofrendo não somente as ameaças, mas também a crueldade de uma guerra. Em outras ocasiões, o mundo já viveu essa guerra, a primeira, a segunda, e foram horrorosos os relatos e também os testemunhos que sobraram da guerra. Mas, naquela época, nós não tínhamos uma tecnologia tão avançada como temos hoje. Naquela época, as armas não eram tão perigosas ou letais como são hoje. O mundo está na ameaça, porque há um risco de uma guerra nuclear e devasta a face da terra. Então é preciso que a gente aproveite essa solenidade da Trindade Santa e volte para Deus. Não é a gente olhar para a guerra somente pelos meios de comunicação, mas é a gente se colocar diante de oração. Nossa Senhora de Fátima, quando estava a Segunda Guerra, ela apareceu a 3 pastores para que eles rezassem, pedissem ao mundo a paz. O que é que nós estamos esperando? Será que nós estamos esperando ser merecedores da graça de Deus, que o Senhor envie para nós a imagem da Virgem Maria, rogando que rezemos pela paz do mundo? Será que é preciso a gente ver e a gente não tomar nenhuma atitude? A única arma que temos é a oração, é a bondade que podemos viver a cada dia, é manifestar a esperança, para que Deus perceba que nós queremos mudança, que nós queremos uma vida de paz. A paz, ela nasce quando o coração humano está em paz, quando o coração está desarmado do ódio, do egoísmo, da ganância. Mas entre nós existem também guerras, que são guerras humanas, de maldade, de hipocrisia, de vivência pouca na fé. Então é preciso que a gente ore com os olhos de Deus. Deus Pai, Criador, criou. Deus Filho, santificou. E Deus Filho, salvou. E Deus Espírito Santo quer nos santificar. Mas a santificação só vem diante da minha permissão diante de Deus. Se eu não permitir a santidade na minha vida, ela não virá. O Espírito Santo não vai poder agir, porque em mim eu sou semente do ódio, semente da maldade, semente do orgulho. E essa sementeira vai fazer com que outras pessoas se sintam também atraídas e sejam fortalecidas nesse erro humano. Jesus Cristo veio a primeira vez, anunciou a salvação, a justificação pela fé. Alguns entenderam, e a palavra de Jesus continua ainda hoje, tendo resistência entre nós.
Não precisamos buscar tão distante de nós, não. Essa porção, essa parte aqui do mundo onde nós estamos hoje, agora, dentro da igreja, nós também não vivemos em paz uns com os outros. E por falta dessa paz é que a gente vê tantos inocentes morrerem por causa do ódio que alimentamos a cada dia. Por falta de amor, por falta de caridade, por falta de generosidade, nós estamos nos pervertendo e permitindo que o mundo sucumba nas suas próprias dores. Comecemos de nós mesmos a perdoar, a amar, a desarmar o coração, a viver uma vida mais justa para Deus, a dar sentido à vida de outras pessoas. Faço referência à guerra do Oriente Médio, porque nós estamos acompanhando em tempo real os mísseis que caem, os drones que vão e disseminam a morte. Nós estamos vendo isso, não é com uma semana, não é com uma hora, é tempo real. Basta a gente abrir as redes sociais e estão lá as imagens terríveis. Enquanto nós estamos aqui rezando, as pessoas estão morrendo neste momento, vitimadas da ganância e do ódio. Deixemos de disseminar ódio, deixemos de plantar maldade, deixemos de lado essa invenção do ser humano de querer ser maior do que Deus. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, que nos convida a viver a esperança de um tempo melhor. Tudo isso não é para a gente ficar desesperado, nem morrer, nem entrar em crise de depressão. É para a gente olhar para nós, avaliar as nossas atitudes e melhorar diante do Senhor. A aflição de uma mãe que vê seu filho mergulhado no mundo das drogas e ela desesperada, sem poder fazer nada, é reflexo de uma sociedade em desamor. É reflexo de uma sociedade que pensa somente no eu e se esquece de nós. Vivamos a fé, assim como São Paulo nos convida, justificados, salvos pela fé. Aí a gente diz assim: ora, então se a gente não fizer nada, nós estamos salvos. O que é que Jesus Cristo pede? Creio no Filho amado de Deus. Crendo nele, nós não precisamos fazer outra coisa, basta crer. Jesus nos ensinou que a vivência dele com o Pai transformou o mundo, apresentou o amor. Nós somos milhares, somos milhões que poderíamos amar e corresponder à vontade de Deus. Que o Espírito Santo paire sobre nós e nos ajude a santificar cada dia a nossa vida, a nossa família e a nossa sociedade, para que a nossa igreja ela tenha sinal de paz e de esperança diante desse mundo. Não nos esqueçamos, tudo começa na família. Tudo começa na família. O amor, a paz, a união, a felicidade, a alegria e a comunhão com Deus. Tudo isso começa dentro da família. Não nos esqueçamos, para viver em paz uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,